todos e todas, eu sou a Aline Gonçalves, professora de Música e Sociedade da Escola de Música de Manguinhos. Esse é o nosso segundo encontro virtual e eu aconselho que quem esteja chegando agora dê uma assistida no primeiro vídeo para se inteirar um pouquinho sobre o que a gente está falando. De qualquer forma, eu vou fazer um resumão aqui rápido para quem não tiver tempo de ver o primeiro vídeo agora. Primeiro eu trouxe para o pessoal que está assistindo 5 perguntas sobre quantas mulheres as pessoas conheciam diversas funções dentro da música. Na segunda parte da aula eu trouxe números na verdade, levantados pela UBC, que mostravam uma desigualdade tremenda em relação à participação de mulheres e homens no mercado da música do Brasil. E por último, eu falei sobre as manifestações de 2015, quando diversas mulheres se uniram para gritar contra o machismo estrutural que rege nossa sociedade, e comecei a falar sobre os desdobramentos disso, que isso refletiu em toda a nossa sociedade, inclusive na música. E a partir daí diversas coletivos surgiram no intuito de fazer força juntos para que esse cenário na música mudasse. E é disso que eu vou falar hoje. Eu vou começar citando alguns, sabendo que muitíssimos vão ficar de fora, só para apresentar a vocês alguns. De qualquer forma, depois eu vou colocar uma lista de mais coletivos que estão nesse movimento para quem tiver interesse poder pesquisar, tá bom? Bem, eu vou começar a falar dos coletivos que nasceram a partir de 2015, a partir dessas manifestações, tá certo? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, na verdade não é um coletivo, é uma iniciativa particular da compositora, cantora carioca Luísa Salles. Ela criou o projeto Meninas do Brasil. Ele surgiu em 2015, exatamente no ano das manifestações. Ela começou a lançar uma série de vídeos de compositoras da cena carioca, apresentando suas canções. E em 2016 ela expandiu e começou uma segunda temporada de vídeos gravados com artistas de Belo Horizonte, São Paulo, além do Rio. E em 2017 foi para Berlim, gravou compositoras de outros países até. Em 2020, no contexto da pandemia, o projeto já passou por um formato de podcast, lançando episódios de entrevistas com convidadas ao longo do ano, e hoje em dia ela continua nessa missão de divulgação das compositoras independentes. Então, quem tiver interesse de conhecer novas compositoras da cena independente brasileira, pode procurar no canal Meninas do Brasil, que lá vai encontrar bastante material. A segunda coletiva que eu quero apresentar para vocês não é do Rio de Janeiro, mas criou um movimento que se espalhou pelo mundo. A compositora, cantora, instrumentista Dé Mussolini, no ano de 2015-16, a partir de provocações, questões que surgiam como colegas que falavam para ela: poxa, eu não conheço compositora, não, mulher não toca, não faz isso legal. Ela lançou o seguinte desafio e falou: tá bem, vamos reunir aqui um monte de compositores, convidou várias amigas compositoras para lançar no mesmo dia, com a hashtag Mulheres Criando, suas composições, cada uma tocando em casa e cantando suas composições. Isso viralizou, foi muito grande o movimento, e ela, junto ao coletivo Mulheres Criando, entenderam que aquilo ali precisava virar um evento ao vivo. E aí, a partir daí, desse movimento, surgiu o Sonora, Festival Internacional de Compositoras, que hoje em dia acontece em diversas cidades do mundo. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que o Sonora alcançou, em 2017 teve adesão de 15 países, 40 cidades no Brasil, 47 compositoras apenas no Rio de Janeiro, chegando a 80 cidades no mundo em 2018. Então a coisa cresceu muito. Esse foi o Mulheres Criando e o Sonora, Festival Internacional de Compositores. Também quero apresentar a vocês um coletivo que nasceu em 2016, a Primavera das Mulheres. Ele foi criado coletivamente por mais de 40 mulheres, e o grupo apresenta um espetáculo que é uma resposta ao cenário de crise política e ameaça aos direitos femininos que se intensificou no Brasil nos últimos anos. O show manifesto surgiu a partir das manifestações feministas ocorridas em novembro de 2015, essas que eu estava comentando com vocês anteriormente, né? Num movimento que ficou conhecido como Primavera das Mulheres, o nome que batiza o show. E por último, quero apresentar para vocês
O Chora, Mulheres na Roda. O projeto surgiu a partir da necessidade de ampliar espaço da presença de mulheres no ambiente das rodas de choro. Antes da pandemia do Covid-19, elas promoviam mensalmente rodas de choro abertas, gratuitas, de troca, estudo e aprendizado coletivo, disponibilizando com antecedência nas redes sociais as partituras das músicas que seriam tocadas para quem tivesse interesse, o local, o horário em que isso aconteceria. E o estudo proposto era atravessado por conversas sobre a história do choro, os fundamentos básicos do gênero e também pela prática em conjunto das peças, né? A roda era aberta para mulheres e meninas de todas as idades, em qualquer nível de experiência. Então elas traziam para essa coisa que teoricamente é bastante democrática, que é a roda, né? Um chamado para as mulheres, justamente porque com o tempo se entendeu que não era tão democrático assim, que talvez as mulheres não fossem tão bem-vindas assim nas rodas, né? Eu apresentei rapidamente essas coletivas para vocês ficarem atentos, pesquisarem, né, no seu tempo, e queria contar que tudo isso sim tem movimentado e modificado muito o cenário do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Mas, mesmo assim, a gente consegue perceber, pelos números que eu apresentei para vocês da UBC, pelas nossas respostas às perguntas, que a caminhada ainda é longa, que a sonhada igualdade de gênero na música está distante ainda. Então eu quero convidar todo mundo para a aula presencial que vai acontecer dia 8 de abril de 2021, para a gente discutir presencialmente sobre essas questões que a gente levantou aqui, sobre esses coletivos, sobre esses números tão alarmantes, e pensar juntos por que ainda está tão distante da gente chegar nesse lugar. Para fechar essa aula, eu vou colocar aqui uma música um bocado provocadora para a gente pensar e discutir também na aula. Até! Eu toco mal, eu dirijo mal, mas viajo sozinha para o litoral. Carnaval, ele não me quer, não dança com ninguém, quem for sua mãe.